Olá, boa noite a todos e todas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo um pouco de como está sendo o nosso projeto, mas agradecer especialmente em nome dos meus coordenadores, o Ronaldo Ferraz, coordenador geral do projeto América Latina e Caribe Sem Fome, e o Camilo Ardila, que é o meu coordenador técnico, colega esse que está na Colômbia. Então, eu fui convidada, tivemos a honra desse convite, de estar aqui com vocês, para trazer um pouco, né, de como que a gente tem conduzido um projeto de cooperação. Vou estar aqui, por favor, pode iniciar a apresentação. Obrigada, Maurício. Então, é o projeto Semeando Capacidades, né, e Sembrando Capacidades em espanhol. Então, é um projeto de cooperação sul-sul trilateral, né, entre o governo da Colômbia, a FAO e o governo brasileiro, através da Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, que está vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. Então, esse é um projeto, por favor, pode ir passando, eu vou passando aqui. Exato, ok, obrigada. Deixa o tamanho aqui maior, obrigada. Então, assim, eu queria trazer inicialmente como surgiu esse projeto, né? Como de onde veio, qual que era a proposta. Então, como alguns de vocês devem ter conhecimento, né? Em 2016 foi assinado um acordo de paz na Colômbia, exatamente por conta do conflito armado, né, que se tinha na Colômbia. E, nesse início, se pensou que o primeiro ponto desse acordo seria exatamente a reforma rural integral. Trazer os agricultores, trazer os produtores, trazer os campesinos de volta ao campo, né? Então, nós sabemos que alguns desses agricultores, eles foram expulsos das suas terras, vieram plantações de narcóticos, então acabou que tendo, né, esse problema. E com o acordo de paz, a intenção era de trazê-lo de volta, né? Mas como trazê-lo de volta? Né? Então, foi feito esse acordo de paz, e uma coisa que foi bastante relevante foi a participação da sociedade. Né? Então, tivemos a participação das universidades, dos institutos de pesquisa, da organização da sociedade civil, do governo, né? Então, para que a gente pudesse trabalhar esse plano. Então, a partir desse acordo de paz, o próprio Ministério, claro, né, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento da Colômbia, o MADRES, ele aponta a agricultura familiar, que no caso, na Colômbia, eles têm um conceito mais amplo, que é a agricultura familiar camponesa e comunitária. Eles têm uma abrangência maior no momento de nomear. Mas, então, assim, o que é que se enxergou essa grande necessidade? Além disso, se percebeu que 70% também da produção, né, da agricultura familiar é que chega também à mesa dos colombianos. Né? Então, não é diferente do Brasil. E somado a isso, a questão das próprias famílias que estavam envolvidas nisso. Então, foi um espaço, né, em que foi um acordo muito construído, muito bem construído, e com todos com o mesmo objetivo. Né? Então, o projeto ele vem com esse objetivo de contribuir, né, para o desenvolvimento da habilidade técnica, organizacionais e institucionais, não só da Colômbia, mas, claro, que com o que o Brasil também tinha para oferecer. E, nesse momento, assim, é importante colocar por que o Brasil, por que não outro país. Então, nós temos várias políticas direcionadas para a agricultura familiar, é fato. Então, a partir das reuniões da REAF, né, dos intercâmbios que acontecia, a Colômbia enxergou no Brasil exatamente isso, né? Enxergou que, com a quantidade de políticas que nós temos, a gente poderia, sim, se somar, né? Aprender um pouco com a Colômbia, na verdade, aprender muito com a Colômbia, e também ter a oportunidade de levar um pouco do que a gente tem de políticas públicas para a agricultura familiar. Então, assim, dado isso, dado todo esse contexto, esse entendimento de todas as partes envolvidas e interessadas, a gente veio hoje
a transformação dos sistemas alimentares, né, agroalimentares. Então, assim, qual a realidade hoje que a gente vive? As pressões ambientais, demográficas, sociais, econômicas, vivem em distintas intensidades em todas as regiões do mundo, né? Então, não só o Brasil, não só a Colômbia, mas é uma realidade que está aí, né? Então, as pressões ambientais cada vez maiores, as questões sociais, ambientais, né? Então, vem tendo essa pressão para realmente enxergar que nós entendemos que a gente precisa traçar um caminho diferenciado, ou então vai ser exatamente isso que a gente está vendo aí acontecer, e a gente olha assim, não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, na verdade, todos nós temos tudo a ver com isso e também temos responsabilidade com essa transformação. Então, você vê as ineficiências e extremidades. Então, você chega em determinadas situações, eu trago essas gravuras aqui para trazer, trazer bem a realidade e trago a fonte. Então, em alguns espaços a gente continua assim, com desperdício de alimento, enquanto que outro está faltando alimento. Enquanto que tem algumas situações com sobrepeso, obesidade, outros estão passando fome. E, infelizmente, né, os dados mostram hoje que o Brasil ele volta, né, para o mapa da fome. Então, é uma coisa muito preocupante, uma coisa que a gente tem que tentar reverter tudo isso e voltar à situação que nós tivemos há algum tempo atrás, né? Então, e quando esses sistemas, né, quando eles começam a se desconectar, o que acontece? Vem o resultado, né? Vem o resultado disso é exatamente o quê? A questão da economia, que fica desequilibrada, a questão dos direitos humanos, a insegurança alimentar e nutricional, ela volta a nos assustar. Então, fica claro, para que a gente consiga trazer um pouco do que está posto no acordo de paz, né? Quando a gente colocou que o primeiro caminho é a reforma agrária, a reforma no campo, né? Então, a gente começa a entender um pouco mais isso. Então, e dois componentes que para a gente é essencial, né? Esses componentes para essa transformação, o quê? É a agricultura familiar e as parcerias. A agricultura familiar por toda a sua diversidade de produção, por toda a sua questão social, por toda a questão ambiental. Então, ele é a chave, é o caminho. O caminho para a transformação é através da agricultura familiar. E as parcerias. Eu trago aqui o exemplo do projeto, para que nós tivemos um projeto, eu fiz acabei não deixando claro, nós iniciamos o projeto em dezembro de 2019, né? Estamos findando ele aqui, mas com grande possibilidade de dar continuidade, pelo menos em alguns temas, mas são coisas que a gente ainda está construindo, ainda está conversando, nada ainda assegurado, até porque eu também não tenho nenhuma governabilidade nisso, que isso aí envolve vários atores, né? Mas enfim. O que acontece? No caso do projeto Sembrando Capacidade, nós fizemos inúmeras parcerias, a começar pela cooperação Sul-Sul trilateral, né? Em trazer a FAO e os dois governos ao mesmo tempo, mas só eles não conseguiam. Só esses três não conseguiriam. Então, o que a gente fez? Nós buscamos as parcerias, né? Nós buscamos envolver universidades, sociedade civil, institutos de pesquisa, como foi o caso da Embrapa, que estava com a gente durante todo o projeto, e a parte da Embrapa que tem, né, os pesquisadores mais ligados nessa linha da agroecologia, mais ligados à questão da agricultura familiar no geral. Então, isso foi muito importante para o projeto, isso fez com que o projeto avançasse bastante por conta dessas parcerias, né? Então, foram vários espaços em que a gente pôde contar todo o tempo com esses parceiros. Então, quais foram... Depois de tudo isso pensado, sim, nós iremos começar por onde? Né? Então, a gente traçou 4 eixos de atuação no projeto. Nós pensamos em ATE, né, que é a extensão agropecuária, nós pensamos em agroecologia, que é o carro-chefe do projeto, né? Então, tudo foi direcionado para um pensamento da agroecologia. Os mercados diferenciados, aqui os circuitos curtos, tema para essa conversa,
E os sistemas de informação. Então, traçamos esses 4 eixos para que a gente pudesse fazer, e você percebe no gráfico que um sempre está todo o tempo ligado com o demais, porque a gente não trabalhou, por exemplo, até sem trabalhar esses outros temas, né? Então, sempre estavam interligados. Então, aqui a gente traz um pouco do conceito, né, que a própria FAO ela traz, né, o que é esse mercado diferenciado, né? Então, a comercialização ela continua sendo um dos principais desafios da agricultura familiar, né? Isso aí, nós sempre tivemos muitos desafios para que a gente pudesse ingressar no mercado, um mercado muitas vezes excludente, né? Que não tem essa relação, né, com a questão do ambiente, né, não tem a questão cultural. Então, assim, entrar no mercado, como se tem aí vários espaços, simplesmente como é que eu posso dizer? É simplesmente talvez até um suicídio em algumas situações, e trazendo a agricultura familiar para esse mercado. Então, com isso, os circuitos curtos, um outro conceito aqui, comercialização funciona como alternativas que integram os produtores e consumidores, reduz, né? Então, um pouco desse conceito que a gente vem falando sempre, reduz a intermediação, né, de perdas, desperdícios, né? E sem contar a questão da proximidade de quem produz para quem consome, né? Então, essa relação ela é essencial, né? Saber quem está produzindo, o que é que eu estou consumindo, né? Então, um pouco disso é conceito aqui para vocês. Então, assim, aí voltando nos nossos eixos, né? Então, qual que era o objetivo da ATE? Melhorar a qualidade dos serviços e extensão agropecuária específico para a agricultura campesina, familiar e comunitária, a agroecologia, né, que foi, como eu falei, que foi a referência do projeto, foi focar exatamente na agroecologia, com o objetivo de fortalecer as capacidades das instituições governamentais para elaboração e implementação da política, né, com enfoque na agroecologia, o mercado diferenciado, que eu trago o nosso destaque aqui, exatamente fortalecer a capacidade dessas instituições, né, governamentais para promover o mercado diferenciado, e esses sistemas de informação. Sistema de informação, a gente pensou aqui a questão da identificação do agricultor, que muitas vezes, né, muitas vezes não, no caso da Colômbia, ainda não está muito claro qual o perfil, né, do agricultor familiar, como nós temos aqui no Brasil, né? Então, nós temos aqueles 4 critérios e que a gente consegue definir o agricultor familiar. Na Colômbia, eles ainda estão em construção, a partir também do projeto, a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Então, vai identificando qual o perfil do agricultor, quem que é ele, onde ele está. Então, como que é a sua produção, como que está a questão da certificação, como está a questão de selo de identificação, como que funciona no Brasil a DAP, por exemplo, que hoje, né, nós estamos na mudança para o CAF. Então, assim, como que a gente trouxe essa temática aqui. Mas vamos adiantando aqui um pouco, né, porque eu vou direcionar mais para a questão do mercados diferenciados. Então, aqui, o que a gente pensou em fazer em cada atividade dessa? Então, procuramos elaborar um documento com sugestões de implementação de circuitos curtos de comercialização a partir da associatividade. Então, assim, o que nós fizemos? Identificamos experiências exitosas nos circuitos curtos, feiras, negócios inclusivos e associativos no Brasil, e intercâmbio de boas práticas entre os 2 países. Então, assim, a gente conseguiu trabalhar aqui, identificar várias experiências e colocar, tanto documentá-las, como também ter a oportunidade de socializar com o público colombiano como que a gente conseguiu identificar essas experiências, que nós, felizmente, temos muitas aqui, né? No Brasil, nós temos várias experiências exitosas, né? Então, conseguimos mapear algumas e identificá-las, né?
Na segunda atividade, a gente pensou em aperfeiçoar o modelo de gestão, promoção comercial e viabilidade para os produtos da agricultura familiar. Então, aqui, o que é que nós fizemos? Identificamos também boas práticas de gestão, e aqui eu vou chamar a atenção de 3 exemplos que nós tivemos aqui no Brasil, vou trazer do Brasil, que foi um exemplo de uma cooperativa chamada Comafit, que está no Rio Grande do Sul. Uma outra cooperativa que me foge agora o nome, me perdoe o colega, que é do Rio Grande do Norte, e a experiência da Unicafes, que é a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Solidária, no estado do Rio Grande do Norte, em que eles possuem um grande centro de comercialização, através das suas redes de cooperativas também, tá? Então, aqui, na atividade 3, nós tentamos trazer o mercado diferenciado das compras públicas, né? Seja o PENAI ou o PAA, que também é o PAA, estamos, né, nesse período de mudança, mas então, assim, a gente conseguiu trazer, e nessa discussão do PAA, nós conseguimos trazer as cooperativas que trabalham na execução do projeto, do programa, como também o espaço governamental, que seja o FNDE, que seja a CONAB, que seja o Ministério da Cidadania, que seja o MAPA. Então, assim, nós conseguimos trazer todos esses atores, como eu falei bem no início, a questão dessas parcerias, né? Então, a gente conseguiu apresentar vários resultados e também como funciona o programa, né? Porque hoje, com esse projeto também, a Colômbia enxergou a importância das compras públicas como um canal diferenciado para comercialização. E a partir do projeto, eles trabalharam no ano passado uma lei, né, para assegurar a compra da agricultura familiar para abastecer as escolas, não só as escolas, mas aí trabalhando um pouco mais a questão dos programas, né, institucionais, trabalhar também para abastecimento de hospitais. Então, assim, a Colômbia ela não tem ainda isso muito construído, muito pronto, como nós temos aí, aqui no Brasil. Então, isso foi um dos pontos que deixou o espaço ainda de que a gente precisa de muito mais espaços para construção, para trazer mais experiências, enfim, tá? Aqui, perdão, os mercados diferenciados aqui, então, para a gente fica muito claro, né? Que os circuitos curtos de comercialização, a questão a maior e a mais próxima interação com aqueles que produzem, como eu falei há pouco, com quem produz ou quem consome. Então, isso gera uma relação de confiança, isso gera uma relação de uma segurança para o agricultor, né, de saber o que ele vai produzir, qual é o perfil dos consumidores dele, e essa aproximação. Isso sem contar, né, com a questão da proximidade, com a questão da redução do desperdício, com a questão de você ter acesso a alimentos frescos. Então, para a gente é muito claro de que para a agricultura familiar, o mercado é exatamente Então, exatamente os circuitos curtos de comercialização. São eles que na agricultura familiar se enquadra nessa lógica, né? Então, a gente traz aqui um pouco mais de conceito, eu vou adiantar um pouco aqui. Então, e a gente, com um dos documentos que a gente acaba de falar, nós conseguimos mapear 12 experiências, sendo 8 na Colômbia e 4 no Brasil, né? Então, vou trazer aqui quais foram essas experiências aqui, ó. Então, a Associação de Consumidores, que da Colômbia, uma associação de produtores e consumidores que trabalham em torno da agroecologia e da economia solidária, e são 250 famílias, né? Então, experiência muito boa, que eu vou estar apresentando para vocês um pouco mais à frente, para que vocês tenham um tempo para essa leitura e conhecer essas experiências mais de perto.
Então, o Mercadinho de Comércio Justo, Coliflor, que está em Medellín, né? Então, eles trabalham no circuito econômico, social e solidário, fornecedores internos são 100 associados e 120 fornecedores, prestadores externos, rede de consumidores e mercadinho físico virtual. E, assim, nessas experiências, é importante destacar, e até pelo próprio tema da nossa conversa, a questão de como acessar hoje, porque o tempo que nós vivemos hoje, esses 2 últimos anos, tem sido bastante desafiador, né? Que é exatamente a questão da situação da pandemia e como que essas associações, como que esses espaços, eles conseguiram se assegurar no mercado. É exatamente por conta da condição das plataformas digitais, né? Então, muitas muitos deles tiveram que se readequar, porque era muito aquela coisa das feiras e nós tivemos os problemas com as feiras, né? Então, a gente não podia, naquele primeiro momento da pandemia, a gente não tinha condição de dar tete a tete com os consumidores, né? Então, o que acontece? Tivemos que nos reinventar. Então, todas essas instituições aqui, todas essas experiências que foram identificadas, elas começaram a trabalhar com as plataformas digitais, que sejam uma página na web, que seja o WhatsApp, que seja Instagram. Então, eles tiveram que se reinventar, né? Então, tivemos que atualizar essas páginas, muitas vezes, com muita dificuldade, e sem contar também a dificuldade de acesso à internet, né? Então, uma situação é uma instituição que esteja em Medellín, por exemplo, mas a outra é o agricultor que está lá para dizer o que tem, como tem, que assim, a gente sabe da dificuldade da internet na área rural. Então, mais esse grande desafio aí. Então, vem mais outras experiências aqui, que é a Corporação Terra Livre, a Fundação da Rede Ecológica da Canastra, La Canastra, a Associação Latupa também. Então, todos eles, vocês percebem que eles trabalham muito na mesma linha, né? De envolver quem produz, quem consome e os mecanismos para essa comercialização. Então, tem a cooperativa aqui, multiativa dos mercados camponeses, né? Que é uma cooperativa que atua com canal virtual e nas feiras, né, ligando 73 cooperativas, rede de mercados agroecológicos camponeses, do Vale do Cauca, né, então, união de 12 feiras agroecológicas, que agrupam 300 famílias, com canais presenciais, feiras. Então, você percebe que essas organizações, elas têm perfis muito, muito parecidos, né? Então, aqui também, aí eu já trago dessas 12 experiências, 8 na Colômbia e essas 4 aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós trouxemos a Central de Cooperativas, da Central da Caatinga, que é uma cooperativa que em Juazeiro, na Bahia. Essa cooperativa, ela reúne cerca de 9 cooperativas, e assim, trabalhando, eu falo aqui 9 cooperativas, porém, existem associações também vinculadas a essa central. Então, foi uma experiência muito boa, que também tiveram problemas, né, com a questão da pandemia. Por exemplo, eles estavam com um grande projeto com o FIDA, com o governo da Bahia, para um espaço físico da feira, de que eles poderiam trabalhar mesmo até a cadeia da caprinocultura. Então, assim, estavam bastante avançados, mas com a pandemia também tiveram que se reinventar. E, assim, tinha um restaurante que já estava bem avançado, né, para trabalhar, mas, enfim. Então, a Central da Caatinga também passou por isso, porque o principal canal de comercialização era a loja física, né? Então, as pessoas iam na loja física ou programas institucionais pela página, pelos canais, né, pelas redes sociais. Eles não tinham isso. E também não tinha, na verdade, a gente percebe que essas instituições foi uma coisa nova, ter que se reinventar com a questão da informática, porque não era o normal deles, né? Então, tiveram também que
todo o tempo trabalhar a página, melhorar, e a questão dos preços, de como fazer a entrega. Mas, assim, é uma experiência muito boa e que também está nos nossos documentos. Fizemos também aqui com a Central do Cerrado. Aqui eu falo porque a Central do Cerrado ela está aqui, muito próxima a Brasília, né? Ela está localizada aqui em Sobradinho, muito próxima a Brasília, e também ela reúne cerca de 20 organizações, com 5.000 famílias, aproximadamente 5.000 famílias, e também, como a Central da Caatinga, também teve que se reinventar, né? Teve que se reinventar de como que poderia continuar, porque, veja bem, no caso da Central do Cerrado, tem um destaque que, além da Central do Cerrado, ela está aqui em Brasília, com vários estados próximo a ela, que tinha toda uma dinâmica de entregar, eles entregavam para a alimentação escolar também, fornecia para o PAA também, e assim, a logística teve que teve vários problemas aí. Então, por exemplo, na hora dele compor a cesta, todas as cooperativas, o suco vinha da cooperativa do Rio Grande do Sul, né? Mas nós tínhamos a castanha do Baru, que está aqui em Minas, vizinho a gente, né? Então, como essa logística também foi bem desafiadora para a Central do Cerrado. E um outro ponto em relação à Central do Cerrado, que hoje a Central do Cerrado, até a mim mesmo, enquanto pesquisadora, como estudante dos circuitos curtos de comercialização, quando eles disseram assim que eles iam ingressar, imaginem vocês, no Carrefour, imagina, né? Então nós sabemos como que é esse mercado. Então eu falava, como assim, né? Como assim? Aí eles, não. Acontece o seguinte, Rossandra, nós temos 3 anos de negociação. A primeira negociação, eles disseram assim, vocês tragam seus produtos, não teremos custo com esses produtos, vocês vão trazer para fazer um teste. Imagina, castanha do Baru, castanha do Pará, farinha de jatobá, riquíssimo nossos alimentos, se teria mercado. Aí a Central do Cerrado disse, não nos interessa, não nos interessa. Então, foram esses 3 anos de negociação e agora eles chegam no Carrefour, porque o Carrefour vai lá na Central do Cerrado, bate a porta e diz, o que é que vocês querem? O que é que vocês podem, né? Como que a gente consegue levar esses produtos para ampliar esse mercado? Então, agora, hoje, a gente consegue chegar aqui em rede do Carrefour, e o Carrefour tem tipo uma tenda diferenciada, né? Que os produtos da sociobiodiversidade estão lá. Então, tem artesanato, né? Tem artesanato que vem do Tocantins, tem o mesocarpo do babaçu, o sabonete do babaçu que vem lá do Maranhão, tem o óleo de babaçu que também vem do Piauí, das quebradeiras de coco do Mix-CB, né? Que pega toda aquela região. Então, assim, conseguem chegar e ter vários produtos, né? Outro exemplo aqui do Brasil é essa associação orgânica das famílias de Mossoró. Então, eles promovem uma feira, né? Promovem uma feira muito grande, bem consolidada, né? E nesse caso dessa experiência, as mulheres elas estão mais à frente disso aí. Então, são 40 associados e sempre também tiveram problema, né? Então, aqui sempre estou reforçando isso, porque tivemos que nos reinventar mesmo. E realmente as plataformas digitais, eu penso que hoje ela é uma realidade, né? Independente independente não, tomara logo que a gente saia dessa pandemia, mas é uma realidade. Então agora, e até para a gente também, a gente vê que para trabalhar, para estarmos juntos, necessariamente a gente não tem que estar na mesma sala, né? E, finalmente, as feiras agroecológicas aqui de sindicatos e organizações de agricultura familiar, que é no polo da Borborema, na região da Paraíba, né? E através da ASPTA, que é uma instituição que vem trabalhando a agroecologia desde sempre, que vem trabalhando circuitos de comercialização desde sempre, né? E é uma experiência riquíssima. Então, além de tudo isso, eles também são
atuam como organismo de controle social para a certificação orgânica. Então, tem essa outra experiência que eu vou adiantando um pouco mais, que meu tempo já está se esgotando. E aqui, assim, eu trago isso aqui para mostrar para vocês que o projeto, o que se propôs com o projeto, o que conseguimos fazer com o projeto, ele não está desvinculado com a década da agricultura familiar. Então, se a gente pega os 7 pilares, então a gente consegue enxergar aqui que o projeto ele conseguiu, desses pilares, a gente conseguiu trabalhar com 4, que foi a recomendação de instrumentos de política pública, quando a gente trouxe toda a questão da política de ATE, quando nós trouxemos a política da agroecologia, quando nós trouxemos os nossos planos, quando a gente discutiu a questão da DAP, do CAF. Então, assim, nós conseguimos trazer esses instrumentos, e esses instrumentos fizeram com que a Colômbia começasse a pensar uma forma de colocá-los em prática. Lá, lógico que não é copiando, nenhuma ideia se copia, mas é que a gente tem exemplos e que a gente possa trazer para a nossa realidade. Então, alcançamos também o pilar 4, nós fornecemos 43 organizações beneficiadas das oficinas, kits. O que é que a gente fez? Que kits são esses? Não é nada daquela ideia de, eu vou trazer um kit que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo, não. Essas associações que receberam esse kit são exatamente as que trabalharam com a gente as oficinas. Então, a partir dali, qual semente que seria? Onde que a gente poderia adquirir essa semente? Né? Nós temos quantas sementes? Né? Nós temos lá nossas reservas de semente. Como que a gente vai fazer? Então, foram essas associações que participaram e que foi uma demanda delas, né? O pilar 6, a agroecologia, e para os sistemas agroalimentares. Então, assim, só trazendo em relação à agroecologia aqui, eu queria mostrar para vocês que só no ponto da agroecologia, nós trabalhamos as diretrizes de agroecologia, nós trabalhamos uma agenda conjunta com a Embrapa, na linha da agricultura familiar, agroecologia, com 2 portfólios em especial 2 portfólios, que a Embrapa trabalha nessa linha com portfólios, né? E com a AgroSávia, que a AgroSávia é, no caso, o Instituto de Pesquisa da Colômbia, que tem o mesmo perfil da nossa Embrapa. Então, traçamos também os lineamentos da política de agroecologia, quando a gente, nós fizemos vários seminários, inclusive o Seminário Internacional de Agroecologia, né? Nós conseguimos trazer a REAF para essa discussão, esse debate. Então, fizemos muita coisa. E também, eu acho que uma atividade de muita importância foi exatamente conseguimos mapear 120 experiências na Colômbia de transição agroecológica. Né? Então, a gente conseguiu mapear isso aí e colocar nos nossos documentos. Então, aqui, gente, só bem rápido aqui, olha, para vocês terem uma ideia, em relação ao material de comunicação, nós produzimos 7 vídeos, 13 podcasts, nós produzimos documentos, 12, cartilha 5. Então, em relação à comunicação, olha, 350 mensagens, 2.500 sinalizações, né? Tivemos retweets, quantos likes aqui. Então, em relação ao fortalecimento de capacidades, né? Que a gente se propôs a isso, né? Então, o que é que a gente conseguiu, né? Nós conseguimos, no total de 47 eventos, 22 mil visualizações no YouTube, né? E 20 desses eventos, eles foram transmitidos e estão disponíveis no nosso repositório, que mais à frente eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o número de participantes, vocês chegam, isso aqui a gente, né? Nós fechamos isso aqui há mais ou menos cerca de uns 15, 20 dias, né? Já está trazendo agora mais de 7 mil número de participantes. E um elemento que é importante é a questão da equidade de gênero. Você percebe aí que praticamente em todas as nossas atividades, a quantidade de mulheres foi praticamente a mesma quantidade de homens, né? Então, a gente tinha muito essa preocupação de estar convidando, né? De tentar, né? Colocar o jovem, colocar a mulher participando de todos os nossos eventos. Ao lado, a gente consegue ver aqui que quando a gente discutiu a ATE,
nós discutimos também alguns cursos de formação. Então, no caso da Colômbia, eles têm um instituto chamado SENA, que não sei se eu posso comparar com o Senac, eu creio que não, mas só para a gente entender um pouco. Então, a gente conseguiu também fazer a capacitação de várias temáticas na linha da agroecologia, com os técnicos, com os extensionistas rurais ligados ao SENA. Então, aqui eu queria trazer, Maurício, por gentileza, eu queria convidá-los, né, a conhecer o nosso repositório, porque tudo isso que a gente está mostrando para vocês conseguem ver isso aqui. Então, Maurício, aí, se você consegue aí me ajudar, por exemplo, abre aí para mim os cursos. Quero convidá-los para participar de alguns cursos que a gente está promovendo. Então, agora nós estamos com 2 cursos abertos. Um é de sustentabilidade e o outro em relação aos circuitos curtos de comercialização. Desce um pouco, Maurício, por gentileza. Desce um pouco. Eu quero que você passe aí rapidão o vídeo aí dos circuitos curtos de comercialização. Esse aí, ó. Por favor. Só é rápido, só para que vocês entendam o que a gente está aí programando para vocês. La agricultura familiar tiene un rol preponderante en la dinamización de los circuitos cortos de comercialización como instrumentos para la transformación de los sistemas alimentarios. Los circuitos cortos de comercialización tienen el potencial de dinamizar las economías territoriales, acercar a productores y consumidores, mitigar impactos ambientales de la comercialización agropecuaria y reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. Para reflexionar y aprender más sobre este tema, el proyecto Sembrando Capacidades, en alianza con el Programa Organizaciones de Agricultores de Países de África, el Caribe y el Pacífico, y la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, generó el curso virtual Circuitos Cortos de Comercialización en la Agricultura Familiar. En este curso, los participantes tendrán un espacio de autoaprendizaje de 10 horas, donde podrán conocer por qué los circuitos cortos de comercialización se convierten en una herramienta para la inclusión de la agricultura familiar a los mercados. Además, por medio de una serie de estudios de casos y experiencias de Brasil, Colombia y demás países de América Latina y el Caribe, se facilitará la aplicación de estos conceptos en los programas y proyectos dirigidos a las y los agricultores familiares. Entre los temas abordados en el curso se encuentran los tipos y modalidades de circuitos cortos, su potencialidad para promover la equidad de género, la sostenibilidad ambiental, el comercio justo y el desarrollo territorial. Asimismo, se resalta la importancia de la asociatividad como estrategia para el acceso a estos mercados. Conozca más sobre este curso certificado visitando la página web del Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Ok, Maurício, obrigada. Volta para a minha apresentação. Maurício, por favor, a minha lâmina aqui, as minhas lâminas. Isso. Então, aqui, gente, convidando vocês aí para conhecer, né, o nosso repositório. Lá tem tudo, né? A gente postou rápido só os cursos, mas lá tem todos os documentos, nós temos todos os vídeos, podcasts, cartilhas. Então, todos estão disponíveis para que vocês possam conhecer um pouco mais o projeto, porque, infelizmente, né, com o tempo que nós temos, não dá, porque eu queria muito mais aprofundar, mas esses cursos, não é curso, porque muitas vezes a gente pensa um curso totalmente desvinculado do que a gente vem fazendo. E esse curso especial, ele vai ser utilizado, todos os exemplos que nós trouxemos aqui. Então, o que o Brasil conseguiu identificar e a Colômbia, e que juntos a gente conseguiu construir, vai estar nesse curso. Então, não é curso do que acontece, sei lá na Espanha, por exemplo, enfim. Então, são coisas que a gente vivenciou e a gente está trazendo aqui, tá? Então, isso aqui, ontem, gente, nós findamos, né? Nós estamos em fase de conclusão desse projeto. Então, foi bem gratificante, porque no momento do encerramento, nós tivemos uma profissional aí maravilhosa. No momento que ela estava falando
no âmbito das falas, né? Então, ela conseguia fazer suas gravuras assim, e a gente ficou bem satisfeito, né? Bem satisfeito. A questão da cooperação, a questão das parcerias, a questão da oportunidade das mulheres trabalharem também, né? A gente conseguiu estar trazendo isso. E, assim, e a gente terminou com uma grande frase, assim, né? Que a semilha, desculpa, foi plantada. Agora é o momento da gente continuar a semear e colher os frutos desse projeto, né? Então, e uma frase bem emblemática que a gente finda aqui é votar com el tenedor, ou seja, a gente tem que votar, pensar na alimentação, pensar num alimento saudável, no alimento para que todos tenham acesso a ele, alimento de qualidade, não sei lá, algo que seja comestível. A gente está falando de alimento. Nós precisamos de alimento, nós precisamos assegurar a segurança alimentar e nutricional das famílias, né? E em especial dos agricultores que produzem, que trazem isso para a nossa mesa e que eu sempre digo que eu sou suspeito porque eu acho que uma categoria importantíssima na vida, nas nossas vidas, nas vidas das nossas famílias, enfim. Então, ficou bem legal isso aqui, né? Vocês conseguem ver vários podcasts, então, todo nesse repositório vocês conseguem ver e convidá-los, né, para participar do curso conosco, né? Então, esse curso está aberto, ele vai até o final de dezembro, porém, ele vai ser renovado, né? E em fevereiro nós iremos estar colocando mais 2 cursos, né? Então, mas a início nós estamos com o curso de sustentabilidade e de circuitos curtos. Então, é um pouco disso. Obrigada, né? Obrigada pela oportunidade. Desculpe pelo tempo, que às vezes a gente consegue, pelo tempo a gente tem que, né? Isso é o mundo digital. Hoje a gente tem que trabalhar no tempo. E é um pouco disso. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada aqui em nome do nosso coordenador geral, Ronaldo Ferraz, do nosso coordenador técnico, Camilo Ardila, né, que conduziu muito bem essa equipe, né? Então, sim, parabéns à equipe toda. Nós somos aqui, no caso do Brasil, nós somos 3 pessoas, né, que têm a relação direta com o projeto. Na Colômbia tem uma equipe bem maior, mas, assim, conseguimos trabalhar muito bem, né? Então, apesar da distância, né, mas sempre muito bem sintonizados e, assim, bem satisfeito, que acredito que a gente conseguiu realmente trazer bons frutos para